Entenda tudo sobre as queimadas da Amazônia em 2019. Esse é mais um vídeo da TV Coyote. E só pra lembrar vocês, gente, eu tô me recuperando da gripe, já tô quase 100%, mas esse vídeo vai ter alguns cortes. Eu não costumo colocar cortes, mas vou colocar nesse pra poder tossir e essas outras coisas que ficam, esses resquícios da gripe. Bom, vamos lá, porque essa semana o Brasil virou manchete em boa parte dos jornais do mundo. Virou manchete por causa das queimadas na floresta amazônica. E a situação está extremamente confusa. A gente tem muita controvérsia com relação aos dados que estão sendo divulgados, com relação ao real tamanho dessas queimadas, as origens dela, e muita gente não está entendendo por que isso está criando tanta repercussão internacional. Mais do que criou, inclusive, em outros momentos em que as queimadas foram mais intensas. Então o objetivo aqui nesse vídeo é a gente entender como essas queimadas são medidas, o que essas medições estão indicando, quais são as possíveis causas desses indicativos e, claro, quais as consequências da reação que a gente está observando por parte de todo o planeta. Bom, gente, primeiro vamos entender como é feita a medição das queimadas. Quem faz a medição principalmente é o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE ele faz essa medição desde o ano de 1986, mas passou desde 98 a aperfeiçoar esse trabalho. 98 é o início da série histórica, dos dados históricos que a gente usa de comparação até hoje. E esse sistema que foi melhorado em 98, isso foi feito em parceria com a NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos. Bom, a medição ela é feita por satélite, são utilizados no total 9 satélites diferentes, e para ver a detecção do fogo, você precisa ter aí uma área de 30 metros de extensão por 1 metro de largura. Se você tiver 30 de extensão por 1 metro de largura, esse fogo pode ser detectado. Ele é detectado através da alta temperatura que ele gera, assim que esses satélites encontram ele. A medição ela é feita em número de focos de incêndio. Então a gente tem que entender em detalhe o que significa um foco de incêndio. Quando a gente pensa simplificadamente, a gente imagina que cada lugarzinho que está pegando um fogo é um foco diferente. É o pensamento lógico. Só que não é bem assim. O sistema atual ele não dá conta de fazer isso com essa precisão. O que ele faz é o seguinte, quando tem um foco, temos 1000 focos de incêndio. Cada um desses focos, ele se refere a um pixel de imagem detectado por esses 9 satélites. Um pixel de imagem equivale em território a uma área de 1 km por 1 km, no mínimo, até uma área de 5 km por 4 km. Então, se você tem nessa área de 1 km por 1 km, por exemplo, ou de 5 por 4, um foco de incêndio, né, uma área de incêndio, para não confundir, de 30 metros por 1 metro, esse pixel fica vermelhinho, esse pixel passa a ser um foco. Se você tem dentro desse pixel de 5 por 4, 5 dessas áreas de 30 metros de extensão por 1 metro, continua sendo um único foco. Ao mesmo tempo, se você tem um foco muito grande, ele pode pegar mais de um pixel. Então existe uma distorção aí no meio. Essa medição, ou seja, é um indicador de como estão as queimadas. É um ótimo indicador, mas ela não é absoluta e não tem por intenção ser absoluta. Ela é atualizada pelo INPE várias vezes ao dia, em vários momentos diferentes, e eventualmente a gente vê esses dados sendo revistos mais tarde pelo Instituto, tá? A NASA também faz medições, eu falei, ela ajudou o INPE a criar o sistema atual em 1998, só que ela faz as suas próprias medições, e os dados que ela divulga, no geral, batem de forma muito grande com os do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Governo Federal, também detectando anomalias térmicas através de satélites. E outras organizações do mundo fazem o mesmo trabalho. Vamos então levar em consideração aqui os dados do INPE, porque temos mais dados do INPE do que da NASA, e os da NASA se conversam muito bem, os dois. Então não existe, isso não é colocado em dúvida por ninguém do meio científico. É o que é um indicador, um bom indicador, não é absoluto, mas é um indicador que funciona e é eficiente para demonstrar tudo isso. Bom, gente, notem o seguinte, vamos ter uma noção real do tamanho que a gente está tendo agora dessa seca. O gráfico que vocês estão vendo na tela, quem está vendo pelo YouTube e pelo Facebook, quem está vendo através de podcast, no Spotify e outra plataforma, eu vou descrever aqui para vocês o gráfico. O gráfico está mostrando os dados ano a ano, desde 98, o início da série histórica, de quantos focos de incêndio você teve entre janeiro e agosto de cada ano.
entre janeiro e o dia 22 de agosto de cada ano, para a gente ter como referência a última semana agora. Notem o seguinte, a gente teve 39 mil focos nesse período em 2019. É o maior número desde 2010. Ano passado a gente teve um total de 15.900 focos no total. Ou seja, esse ano é 3 vezes maior praticamente. Em 2010 tivemos 43 mil. 2005 e 2004, cada um dos anos 70 mil. Notem o seguinte, é um dado preocupante, mostra um crescimento bem relevante dos últimos 10 anos para cá. Esse ano se destacou muito, mas é muito menor, muito mais tranquilo do que o que a gente observava lá no começo dos anos 2000, de 2002 a 2007. Muito menor. Outra informação, sinaliza da mesma forma. Esse outro gráfico que vocês estão vendo, ele mostra em barrinha azul o número de focos de incêndio detectados mês a mês nesse ano. E uma linha vermelha que mostra o índice máximo já registrado em cada mês. Uma linha verde que mostra o índice mínimo já registrado em cada mês, tudo desde 98. E o amarelo, a linha amarela, que mostra o índice médio. Agosto tá exatamente na média. Óbvio, não acabou o mês, mas vai ficar talvez um pouquinho acima da média para o mês de agosto. Ainda abaixo da média no mês de setembro. Tá muito longe da máxima que você já teve para esse mês. E tá bem acima da mínima, mas de qualquer forma a mínima foi um caso mais atípico. Os dados, ou seja, não mostram nenhuma anomalia, nenhuma coisa fora do normal. Mas por quê? Esses dados estão criando um pânico internacional, estão chamando tanta atenção, estão mobilizando tanta gente assim. Por vários motivos diferentes. Primeiro de tudo, eu deixei bem claro para vocês, não são números absolutos, são indicadores. Assim como esses são indicadores, a gente tem outros indicadores. A gente não costuma observar essas enormes colunas de fumaça, essas queimadas grandes que a gente está vendo no Acre. E não é impossível, e não é improvável, que você esteja tendo, mesmo dentro do parâmetro de medição, um número maior de queimadas. As queimadas que estão acontecendo dentro de cada pixel são maiores. Pode ser que os 43 mil que a gente teve em 2010, eles eram pequenos focos de incêndio de 30 metros por 1 metro, um em cada pixel. E que esse ano a gente tem focos de 300 por 300 metros. O dado continua sendo por número de focos. Não deixa expresso o tamanho que está tendo em cada um. Mas a gente não pode apostar só nisso. Pode ser o inverso também. Pode ser que a situação esteja ainda mais tranquila. As imagens, elas sinalizam, e notem, tem muita imagem falsa circulando. Quando o presidente da França, Emmanuel Macron, criticou o Bolsonaro pelas queimadas, ele usou uma imagem antiga, que não é referente a esse ano, por exemplo. Mas as imagens verdadeiras, elas são chocantes para quem acompanha o tema muito de perto. Além disso, vários fatores vêm chamando a atenção nos últimos dias e nas últimas semanas. Um caso emblemático foi o céu preto na cidade de São Paulo. São Paulo ficou de noite, por volta das 4 da tarde. Ao que tudo indica, isso é oriundo de queimadas. Muita gente defende que sim, muita gente defende que não. Quem defende que sim, parte defende que são oriundos de queimadas na Bolívia e no Paraguai, e parte defende que tem a ver com as queimadas da Amazônia. Fato é, foi coletada uma água em São Mateus por um morador, um bairro de São Paulo, uma água preta. Essa água foi analisada pela USP e a USP, o Instituto de Química da USP, colocou como uma água, que a água estava daquela forma em decorrência da fumaça das queimadas. A gente não tem algo preciso sobre como aquela água foi coletada. Pode ser uma fraude, pode ser que aquela água não tenha sido coletada da chuva e tenha sido manipulada por um morador. Então vamos deixar em dúvida, pensar no mais improvável. A questão isso chamou a atenção já. Porque a fumaça das queimadas da Amazônia, elas vêm para São Paulo. As imagens de satélite mostram isso. Se a água ficou preta por isso ou não, a gente não sabe. Se o céu ficou preto por isso ou não, não vamos dar certeza. Mas bate. Além disso, a gente está vendo a navegação de barcos no Mato Grosso extremamente prejudicada. A gente está vendo aí um número de atendimentos por problemas respiratórios gigantescos em Rondônia, no Acre, em vários estados da região da Amazônia. E isso tudo é extremamente preocupante. Isso tudo pode sinalizar que os dados precisos sobre focos de incêndio não dizem respeito
realmente o tamanho do problema que a gente está observando agora nesse mês de agosto. Só mais um recado importante, esses dados todos são medidos pelo INPE e eles dizem respeito ao bioma Amazônia. Tá? Não é um dado nacional, é o número de queimadas na Amazônia e não no território nacional como um todo. Bom, então a gente tem esses indicadores que criam confusão. Notem, a ideia aqui é tornar as coisas menos confusas, mas para se tornarem menos confusas, às vezes a gente tem que se confundir um pouquinho às vezes, tá? O negócio não é tão simples quanto possa parecer. A gente tem que ver de forma focada máximo nos números e nos dados do que em discursos acalorados, para entender o problema com muita calma. As causas, gente, então, tá, os dados são esses, quais são as causas? Por que tá tendo queimada assim? Tá, não é a maior da história, mas por que é maior em 10 anos? Primeiro, o que gera fogo? Tá de 3 coisas para pegar fogo. Precisa de uma fonte de ignição, pode ser uma fonte de ignição natural, pode ser um raio, ou pode ser uma fonte de ignição do ser humano, um isqueiro, uma guimba de cigarro que foi jogada, um fósforo que foi aceso, as 3 coisas. Precisa de material combustível. Madeira e folhas são material combustível. E precisa de uma terceira coisa, uma condição climática favorável para a proliferação do fogo. A seca. Época de seca. Não à toa as queimadas sempre são fortes em agosto e setembro. No geral, mais em setembro do que em agosto. A seca colabora para que isso ocorra. Sabendo que esses são os 3 fatores de origem do fogo e conhecendo como isso por hábito ocorre na Amazônia, a gente tem 3 hipóteses principais para essas queimadas. A primeira hipótese, não em ordem aleatória, tá? A primeira hipótese é um incêndio acidental. Jogou uma guimba de cigarro, estava seco, tinha material combustível, a guimba é uma fonte de ignição, começou a pegar fogo e o fogo se proliferou. A segunda é fazendeiros que estão queimando o pasto, a sua própria terra, para fazer limpeza, para torná-la mais produtiva e por aí vai. Isso, inclusive, existe uma autorização para que isso seja feito de certas formas e em certos lugares, tá? O próprio Código Florestal prevê a possibilidade do fazendeiro ordenar um fogo, mas tudo tem que ser feito de uma forma muito cautelosa, com uma área bem delimitada, tudo medido de forma muito precisa. No geral, isso é feito de forma irregular, só critério de curiosidade. E a terceira é desmatamento. Você desmata para ocupar uma área florestal. Quando você desmata, você faz o seguinte, vai o madeireiro, corta a árvore, fica lá a árvore caída com as folhas caídas, ele espera secar um pouco e depois põe fogo, porque não dá para ficar aquilo tudo amontoado. Põe fogo para você limpar o terreno. E aí você tem, com a limpeza do terreno, a utilização desse terreno para pecuária e para agricultura. E aí que entra a grande questão e aí que entra a grande polêmica. As principais pessoas apostam que a origem desses focos de incêndio hoje seja o desmatamento para ocupar áreas florestais. E isso não é à toa, isso tem um embasamento muito bom. A questão é a seguinte, a Amazônia é uma floresta tropical úmida. Floresta tropical úmida não é conveniente para que o fogo se alastre naturalmente. Não é normal cair um raio numa árvore de uma floresta tropical úmida, nem no tempo de seca, e ela começar a pegar fogo pesado. Não como algo generalizado, não é de praxe, numa floresta como a Amazônia. Não estamos falando de cerrado, a gente está falando da Amazônia. Então é o seguinte, mesmo em época de seca, isso não acontece facilmente. Isso reforça a hipótese de que o incêndio é originário de uma área que já estava desmatada há 1, 2 ou 3 meses. A árvore foi cortada e agora ela pega fogo, porque a árvore está seca lá, apodrecendo, não está mais com as raízes úmida e tudo mais. Sim, a seca é conveniente para o fogo, isso é inegável, mas o que a gente tem que ter bem claro, as queimadas acontecem em época de seca, elas não acontecem necessariamente por causa da seca. E aí que entra a grande questão, a seca é um momento em que, a seca é por hábito um momento em que quem quer limpar um terreno, quem desmata, usa para queimar tudo e limpar para poder usar para agricultura e pecuária. É um momento em que isso vai ser feito. Ninguém vai cortar árvore em dezembro
E em fevereiro, que não tá nada seco, vai botar fogo. Mesmo a árvore caída, em fevereiro não vale a pena. O fogo não vai se proliferar com tanta facilidade. Então se escolhe essa época do ano. Então não dá pra culpar a seca. A seca a gente culpa por queimada em outras situações, não numa floresta tropical úmida, tá? E sim, essa hipótese é a mais provável. A gente observa também uma correspondência muito grande das áreas queimadas com proximidade de rodovias, por exemplo. Além disso, notem, as 10 cidades que tiveram mais queimadas até agora em 2019 na região da Amazônia são as 10 cidades, as mesmas, as próprias, que tiveram maior índice de desmatamento. Você desmata e depois queima. Então tudo cai para isso. Tudo cai para isso. Não dá para dizer absolutamente que não são grande parte incêndios acidentais ou fazendeiros querendo melhorar queimando seu próprio pasto, mas tudo mostra, tudo leva na direção de que o desmatamento é para ocupar áreas florestadas. Bom, fato é o seguinte, a gente sabe como é medido, a gente sabe o que está sendo medido, qual o resultado dessa medição que a gente está observando, uma coisa que chama a atenção, mas que já foi pior. A gente sabe que isso muito provavelmente é sim originário do desmatamento ilegal para a realização de atividades de agricultura e pecuária. Agora, quando isso acontecia em 2005, 2006, 2007, 2004, 2003, para antes também, já era com essa finalidade. Por que agora o Brasil está virando capa de todos os jornais do mundo? Por que agora o Brasil está levando esporro da França? E aí tem várias razões também que levam a esse fator. Os dados da queimada, eles são sim surpreendentes e assustadores. O fogo assusta, a imagem do fogo ela é bastante assustadora. Me referindo às imagens reais e desse ano, não as falsas que estão circulando por aí. Só que isso basicamente é menos pesado do que o INPE divulgou no final do mês de julho. De que o desmatamento no mês de julho, comparado com o ano passado, cresceu 88% na região da Amazônia, no bioma Amazônia. 88% de um julho para outro. Esses dados de desmatamento eles são feitos pelo INPE de duas formas, pelo DETER. O DETER ele faz o dado com o objetivo de facilitar ações a curto prazo por parte do IBAMA para impedir os desmatamentos. É uma coisa mais rápida e menos precisa. E depois tem um dado consolidado que corrige os dados do DETER, para baixo ou para cima. Mas no geral tem uma correspondência aí entre os dois. O que está chocando agora já deveria ter chocado em julho da mesma forma. E aí que entram os fatores. Tudo uma questão muito política. Óbvio, questão ambiental gravíssima, questão ambiental repugnante o que está acontecendo. E não tem o que dizer, a única pessoa que pode ser a favor de uma queimada numa floresta como a Amazônia é alguém que está ganhando diretamente com isso. Porque todos sabem que isso é péssimo para o regime de chuvas em todos os estados, em todo o país, em todo o planeta. Isso é péssimo para o futuro da própria humanidade. Então, nem entrando nesse mérito aqui, tá? A questão é a seguinte... Tudo tem um contexto político. Notem, eu comentei sobre o desmatamento que cresceu 88% em julho, um dado divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no final do mês, no final do mês passado. O diretor do INPE, o Paulo Galvão, foi demitido depois de divulgar esse dado pela Presidência da República. Isso virou os holofotes para a questão Amazônia, já naquele momento. Os holofotes brasileiros. Depois da demissão do diretor do INPE, você teve a cobertura midiática, já na rasteira da demissão do Paulo Galvão, das queimadas. Porque está em época de queimada, agosto, setembro. O Bolsonaro disse que foi culpa das ONGs. A reação dele e as falas dele e do Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, começaram a revoltar países do exterior. E a Noruega e a Alemanha anunciaram que não iam mais dar dinheiro para o Fundo Amazônia. O dinheiro do Fundo Amazônia ele é utilizado para impedir o desmatamento da Amazônia. E o governo está com um discurso de que o desmatamento da Amazônia é difícil de você impedir ele porque não tem dinheiro. Quando esse dinheiro foi cortado, estava reclamando disso antes, quando esse dinheiro foi cortado, o Bolsonaro disse que mandou a Angela Merkel ir plantar árvore e mandou a Noruega parar de matar baleia e plantar árvore com a Angela Merkel. Isso enlouqueceu a diplomacia mundial. Brasil, Alemanha, o Brasil tratando a Alemanha dessa forma, isso criou uma polêmica gigantesca. Então, a reação do presidente da República
E sim, as imagens que a gente está observando e algumas sinalizações além do dado bruto de desmatamento por número de focos de incêndio, como o céu em São Paulo, a navegação dos barcos sendo impedida, navegação do espaço aéreo do norte sendo prejudicada, os problemas respiratórios em uma série de hospitais do Acre e de Rondônia. Tudo isso junto fizeram com que essa questão ganhasse destaque e virasse o maior desgaste do Brasil na diplomacia mundial em muito, muito, muito tempo. Tá aí a origem da capa dos jornais. Não é o desmatamento por si só. E a gente tem que ter noção de uma coisa. Olha, o Brasil ele tem a maior cobertura arbórea do mundo. 60% do território nacional é coberto por árvores. Ou árvores de reflorestamento ou vegetação natural. Na França você tem 39%. Japão e Indonésia tem um número maior que a gente apenas de porcentagem de área florestada, coberta por árvores. Isso podia ser usado como ativo do Brasil. Quando o presidente Jair Bolsonaro diz que a França, a Alemanha cortaram todas as suas árvores e agora estão se metendo nas nossas, isso não está errado. Isso não estar errado não significa que o presidente dizer isso não esteja errado, tá? Isso é muito importante da gente lembrar. A Europa justifica, diz, passamos por 2 guerras mundiais e ainda assim conseguimos ampliar a cobertura por árvores, reflorestamos muito. Mas o Brasil ainda tem muito mais área florestada. O Brasil preservou muito mais. O que o Brasil tem que fazer do ponto de vista econômico é utilizar isso como um ativo do ponto de vista da negociação com o mundo. Hoje a agricultura e o mercado internacional de bovinos, todo, soja, tudo, leva em consideração em grande parte a questão ambiental. Isso é levado como um dos critérios para comprar ou não comprar de um país. É óbvio que os produtores rurais da França vão adorar ver a imagem do Brasil se destroçando do ponto de vista ambiental, porque eles ganham prioridade na exportação. É óbvio que o presidente Emmanuel Macron não é um grande amante da Amazônia unicamente, pode ser que ame. É óbvio que tem interesse político e econômico por trás disso. O Macron está se aproximando do Vladimir Putin. Putin quer uma cadeira agora no G7. Macron se aproximando de Putin pega mal para movimentos ambientalistas da França. Nada como arrumar um inimigo perfeito quando o assunto é preservação do meio ambiente. Jair Bolsonaro. Tem jogo político no meio. Macron, obviamente, quer defender os interesses da economia francesa. O acordo do Mercosul-União Europeia é interessante para praticamente todos os países da Europa. A França é um dos países que tem pé atrás com esse acordo. Em público tem pé atrás por causa da questão ambiental brasileira, da preservação ambiental no Brasil. Na prática tem por causa da presença da agricultura francesa, que ganha um concorrente de peso. A indústria alemã só ganha. A indústria alemã vai mandar seus carros para cá com mais facilidade, com menos taxas. Quem sai perdendo é quem trabalha com agricultura na Europa, que é onde o Brasil é mais potente do que na área industrial. Então, existe esse interesse econômico e existe esse interesse político, e o Jair Bolsonaro não mente quando diz que a Europa desmatou muito e agora vem se meter na floresta amazônica. Existe uma conversa muito pertinente sobre quanto a Amazônia é brasileira e quanto ela é um patrimônio do mundo, tá, gente? Isso não é... Não tô questionando isso. O que eu tô dizendo é o seguinte, a gente tem que ter em mente esses fatores para entender o que tá acontecendo. E a França ter esses interesses políticos e econômicos e outros países do mundo terem esses interesses não significa que eles estão errados. Faz parte do jogo diplomático. É óbvio que isso vai ser utilizado. Então, a reação por parte dos países do exterior, ela tá acontecendo, não por causa do desmatamento das queimadas em si. Óbvio que sem eles não aconteceria. Mas tem um outro fator que vem depois. A reação do governo diante desses desmatamentos. A reação do governo diante dessas queimadas. É um prato cheio para quem concorre com o Brasil na agricultura e na pecuária nos outros países do mundo. Vocês vão comprar desses caras que não preservam o meio ambiente, que culpam ONG? Estão desmatando a Amazônia e dizendo que o que tá pondo fogo é ONG? Então, gente, uma via de duas mãos, nos dois lados, nem 8 nem 80. A questão é a seguinte:
O Bolsonaro, depois da polêmica toda, que o Brasil passou pelo maior desgaste diplomático da história praticamente, ele anunciou uma série de medidas para combater o desmatamento. Anunciou aí a possibilidade de uso da garantia da lei da ordem por parte dos estados da região da Amazônia, anunciou o envio de bombeiros da GLO, né, da Força Nacional, para atuarem na região, uso de avião, helicóptero em Rondônia. Tá se mobilizando bastante coisa para que a queimada diminua. Mas notem, olha, a moral desse vídeo é a seguinte: a queimada é algo trágico, é algo terrível, é algo irreparável que a gente tá vendo. Só que não é maior do que era, por exemplo, no governo Lula. Ao mesmo tempo, a queimada, ao que tudo indica, sendo então origem de desmatamento, está sendo em locais já desmatados. E a gente sabia que esses locais estavam desmatados pelos dados divulgados pelo INPE no final de julho. E a revolta maior vem agora. Como eu disse, óbvio, o fogo choca, a imagem do fogo choca, mas não justifica também. E a reação internacional é esperada, não é justa, mas a diplomacia não necessariamente é justa. Existem interesses, existe interesse econômico, é uma guerra de interesses. Os países têm que saber conciliar isso, têm que saber utilizar cartas na manga, têm que saber dialogar, têm que saber expor as coisas da forma correta para justamente não colaborar com interesses alheios. A gente tem toda a questão da Amazônia, isso é um assunto, um debate que vai muito mais longe. A Amazônia é brasileira ou não é? Ela é um patrimônio mundial? Falam que é o pulmão do mundo. Isso não é verdade também. O oxigênio que a Amazônia produz, ela própria consome, né? Mas de qualquer forma, ela é importantíssima para a climatologia de todo o globo, como ela funciona hoje em dia, principalmente aqui dentro do próprio Brasil. Então a gente tem um debate firme sobre isso. Os militares brasileiros sempre tiveram muita cautela com relação à Amazônia. A Amazônia é uma área preciosa para eles. Eu comentei isso com vocês quando chegou a se especular na imprensa a possibilidade do Brasil ceder a Amazônia para uma invasão dos Estados Unidos na Venezuela, né? Que isso seria totalmente inviável pela forma como o exército brasileiro vê aquele território como uma área preciosa, com uma terra preciosa. O interesse mundial ele é bem mais simples também do que o governo está dizendo. O interesse mundial não é vir para o Brasil e pegar todo o ouro que tem lá embaixo e ir embora. Não, o interesse mundial é bem mais simples. Que os outros países comprem dos nossos agricultores e pecuaristas e não do de vocês, porque vocês desmatam muito. Pega bem manter o discurso de que vocês desmatam. É essa linha que está seguindo Emmanuel Macron. Bom, tem mais o que dizer sobre o assunto. É que o óbvio nem há o que dizer sobre o que significa você cortar as árvores da floresta, né? Hospitais abarrotados de gente com problema respiratório, uma série de áreas não produtivas no país, uma série de áreas abandonadas e você desmatando para agricultura e pecuária. Uma coisa não bate com a outra. É criminoso, a gente sabe que é criminoso. A gente perdeu uma grana que era muito importante para garantir a preservação dessa área e não faz nada para que recupere esse dinheiro. Tem coisa que nem precisa comentar porque já é o óbvio. Isso aqui eu tentei tirar um pouco do óbvio. Espero que a análise tenha ficado boa, que tenha dado uma noção bem ampla do problema, da magnitude do problema, do que é real, do que não é real e de como isso pode, daqui em diante, indicar algumas mudanças. De como isso pode, por exemplo, brecar um acordo do Mercosul com a União Europeia. De como isso pode prejudicar a economia brasileira. É isso então, gente. A qualquer momento eu volto com mais informações sobre esse e outros assuntos. Um abraço e até a próxima.